Olá, meu nome é Igor e hoje eu e meu grupo, eu, Andrei, Hickler e Eduardo, a gente vai apresentar o tema de computação verde. A gente vai dar uma breve introdução sobre o que é computação verde, vamos falar um pouco sobre como ela surgiu e como ela se tornou relevante, qual é a importância dela, do porquê devemos implementá-la, as técnicas de implementação, os desafios que serão enfrentados para implementar ela e alguns exemplos de empresas e produtos que implementaram. Bom, dando uma breve introdução sobre a computação verde, ela é uma prática que ronda o ciclo em que todos os componentes tecnológicos são inseridos, que são o design, a manufatura, o uso e o descarte. Todo componente eletrônico, componente tecnológico, ele vai passar por todas essas etapas até chegar ao descarte. O objetivo da computação verde é reduzir o impacto que esses componentes causam no meio ambiente, através de, principalmente, priorizar a eficiência energética. Ou seja, ela vai buscar minimizar o consumo de energia durante o uso dos dispositivos eletrônicos, além de também otimizar o processo da fabricação e o descarte desses produtos, para que essa sustentabilidade que ela procura seja garantida. Com os data centers demonstrando ser um dos maiores consumidores de eletricidade no final dos anos 60, algumas atitudes elas deveriam ser tomadas. Nessa época, no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, o setor de TI ele se concentrava mais na produção de dispositivos menores e mais rápidos, e eles não ligavam tanto para sustentabilidade ou também de reduzir emissões de carbono. Então, em 1992, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a APA, né, ela decidiu criar um programa chamado Energy Star, que visava certificar e promover componentes tecnológicos que cumpriam com as normas de eficiência energética. Isso posto, com a preocupação com o ambiente sendo finalmente reconhecido nesta área de tecnologia, um dos frutos disso é o crescimento da computação em nuvem. Ela é uma clara representação da mudança em direção a uma abordagem mais ecológica das empresas, com maior foco na eficiência e sustentabilidade. Então, basicamente, os data centers estavam consumindo muita energia e para resolver isso, a Energy Star ela foi criada pelos Estados Unidos e que ela ia parabenizar, né, dar o certificado para as empresas, para produtos em que elas buscassem ao máximo reduzir esse consumo de energia. E por conta disso, por conta dessa busca para redução de consumo de energia, a computação em nuvem ela foi criada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância do Green Computing, que é uma técnica muito importante, principalmente por ser mais sustentável do que as outras, principalmente falando do meio ambiente ou até mesmo para a saúde pública, porque para falar disso a gente tem que considerar alguns pontos, como a liberação de lixo eletrônico ou os elementos tóxicos que estão presentes nos computadores que podem sim fazer muito mal para o ser humano, e também o grande gasto que tem com energia elétrica para manter os computadores funcionando. Especificamente sobre a liberação de lixo eletrônico, por exemplo, é praticamente senso comum que não se deve jogar computadores no lixo comum, ou monitores, enfim, qualquer tipo de aparelho eletrônico estragado. E isso se deve ao fato que eles possuem diversas peças com resíduos químicos que podem causar problemas bem graves à saúde humana quando entram em contato direto com o meio ambiente ou com pessoas, ou até mesmo se tiver uma exposição muito prolongada a esse tipo de resíduo. Bom, falando um pouco agora sobre os principais produtos tóxicos que estão presentes nos computadores, entre eles a gente pode citar o mercúrio, que ele acaba deteriorando o sistema nervoso em exposição prolongada e acaba causando também perturbações motoras e sensitivas como tremores, demência e outras coisas. Outro elemento que é muito nocivo para o ser humano é o chumbo, que ele provoca alterações genéticas e ataca o sistema nervoso. Também acaba afetando a medula óssea, os rins e pode causar câncer também. Além disso, a gente tem também o cádmio, que provoca câncer de pulmão e próstata e acaba podendo causar também anemia e osteoporose.
E tem também um outro produto que causa bastante danos ao organismo, que é o belírio, que quando fica em exposição muito próxima com o ser humano, muito contato físico, ele acaba causando câncer de pulmão futuramente. Bom, falando um pouco agora sobre o gasto com energia elétrica, a gente pesquisou mais a fundo e descobriu que um computador ligado durante 1 hora por dia, ele acaba consumindo por volta de 5 kW por mês. E se for juntar tudo isso no final de um ano, ele acaba emitindo 18 kg de CO2, o que equivale à emissão de um carro a gasolina mesmo, percorrendo 120 km. Além disso, dá para concluir também que a energia usada a cada ano por todos os dispositivos eletrônicos de TI, como PCs, impressoras, monitores, servidores, roteadores e vários outros, acaba chegando a quase 1 trilhão de kW por hora, ou seja, 5% do consumo mundial de energia. Bom, agora falando sobre o porquê implementar o Green Computing. E bem, juntando todos esses fatores de sustentabilidade, pode-se concluir que a adoção do sistema de computação verde é crucial para promover ainda mais sustentabilidade ambiental e otimizar o uso de recursos. E essa abordagem também visa reduzir o consumo de energia, o que acaba diminuindo também as emissões de gases e de efeito estufa, especialmente quando a eletricidade é gerada a partir de fontes não renováveis. E além disso, ele acaba promovendo também a reciclagem e a reutilização dos componentes. E a computação verde, ela gera também economias significativas em custos operacionais, o que acaba atraindo incentivos governamentais. E pensando agora na perspectiva de empresas que implementam práticas sustentáveis, elas não só melhoram a sua imagem corporativa, como também elas acabam se beneficiando da inovação tecnológica, que acaba sendo muito mais eficiente, como os servidores e softwares de gerenciamento de energia, essas coisas. E além disso, a computação verde também contribui para ambientes de trabalho mais saudáveis, porque ela se alinha com iniciativas globais de proteção ambiental, como por exemplo o Acordo de Paris. Então a gente pode concluir que a computação verde ela acaba se apresentando como uma necessidade urgente, que acaba oferecendo benefícios tangíveis e garantindo um futuro muito mais sustentável, principalmente no meio ambiental. Falando um pouco sobre as técnicas de implementação da Green Computing, eu gostaria de pontuar algumas alternativas. A primeira delas é a computação em nuvem. E a computação em nuvem ela funciona a partir de data centers, que na verdade são grandes servidores físicos com grandes capacidades de processamento e armazenamento de dados. E como isso funciona? Esses data centers eles disponibilizam recursos como a CPU, armazenamento e a memória RAM aos usuários da computação em nuvem. Assim é eliminada a necessidade de criação de um novo data center e a manutenção desse data center hipotético. Assim é reduzido drasticamente o consumo de energia. Outra alternativa também eficaz é a containerização e a virtualização. A containerização, ela permite que uma aplicação ela seja alocada em vários containers diferentes, de forma que se um container for afetado, a aplicação ainda continua funcionando. E isso elimina também a necessidade de criação de vários servidores, uma vez que a aplicação toda pode ser controlada por um único servidor físico. Só que, diferentemente da virtualização, a containerização ela permite que toda a aplicação seja controlada por um mesmo kernel do sistema operacional. Já a virtualização ela funciona diferente por virtual machines. E as virtual machines elas têm sistemas operacionais próprios com kernel próprio. Então, apesar de também possibilitar o controle total de um único servidor físico, ela também funciona de modo diferente que a containerização. Outro aspecto importante a se pontuar também são os componentes recicláveis. Componentes e o investimento em componentes que possam ser reaproveitados após o descarte, mesmo que seja um reaproveitamento mínimo. Antigamente, na computação, eram muito utilizados dentro dos componentes elementos como chumbo, berilo e cádmio. E esses elementos são elementos tóxicos e que se entrassem em contato com o meio ambiente, trariam certamente grandes malefícios. Então, a troca desses elementos por elementos que podem ser reaproveitados eliminaria grandes impactos ao meio ambiente. Além disso, também é importante privilegiar componentes sustentáveis, que gastem menos energia e que tenham desempenhos satisfatórios. Como exemplo, na memória RAM, nós podemos utilizar o modelo DDR5.
E como exemplo no armazenamento, podemos utilizar o modelo SSD, que é uma alternativa digital que gasta menos energia e é mais rápido, inclusive. Outra alternativa são as fontes de energia renovável. A adoção de fontes como energia eólica e energia solar são muito superiores e muito melhores para a sustentabilidade. E falando nisso, o setor tecnológico é um dos setores que mais consome energia e que mais necessita de energia para funcionar. Então isso seria muito interessante. E essas fontes de energia renovável normalmente são muito usadas também nos serviços de computação em nuvem, como a Google Cloud, a Microsoft Azure e a própria AWS. Além disso, outra alternativa interessante seria a refrigeração inteligente, que é fazer a refrigeração dos servidores, só que não por meio de um gasto fixo de energia, mas gastar a energia necessária conforme a demanda desse servidor. Outra alternativa interessante também de refrigeração é a refrigeração por meio de líquidos. Só que é importante destacar também que a refrigeração por meio de líquidos também pode ser um problema quando é utilizado a água. A água ela é comumente muito utilizada para refrigerar esses servidores, só que há um gasto muito grande de água. E isso também afeta a sustentabilidade e a natureza. E em vista de tudo isso, é importante pontuar alguns desafios para a Green Computing também. O primeiro é que o desenvolvimento é muito custoso. Para trocar muitos materiais, acaba sendo custoso, porque muitos materiais são utilizados comumente há muito tempo e são baratos, só que, claro, oferecem riscos ao meio ambiente. Como exemplo disso, eu vou citar o próprio chumbo que eu havia falado antes. O chumbo ele era comumente utilizado antigamente para soldar os materiais dos componentes. Só que com a necessidade do Green Computing, o chumbo ele teve que ser trocado. Só que quando o chumbo foi trocado para soldar os componentes e foi utilizado outro elemento, foi necessário também readequar os componentes, porque a temperatura de soldagem foi superior. E com isso, teve que fazer uma readequação também nos componentes. E isso também destaca outro problema, que é a infraestrutura inadequada. Não há uma infraestrutura eficiente para lidar com as novas alternativas da Green Computing, e isso tem que ser também melhorado. E por isso há uma grande resistência também do mercado tecnológico em trazer essas inovações, visto que comumente já são utilizadas alternativas que também funcionam. Outro ponto que também é um desafio é a complexidade tecnológica. Apesar dos containers e da virtualização ser uma boa alternativa, são alternativas muito difíceis e precisam de muito conhecimento para ser especificado e delimitado para ter um rendimento satisfatório. Outro problema a ser considerado também é a obsolescência de hardware. A partir do momento que são desenvolvidos novos modelos sustentáveis de componentes, vários outros modelos serão descartados e assim vai haver uma obsolescência em massa de grandes componentes que, sendo descartados, vão se tornar lixo muito provavelmente e também vai afetar o meio ambiente. E por último, outro ponto que também é um desafio a ser considerado é o desempenho insatisfatório. O desempenho insatisfatório muitas vezes é um problema porque, apesar de ele ser sustentável, ele não traz uma alternativa melhor ou semelhante à que já está. E por isso também é outro problema, porque o Green Computing acaba muitas vezes não sendo utilizado por causa disso também. Bom, avançando na nossa apresentação, a gente chega no tópico de onde a arquitetura ela é mais utilizada, onde a computação verde ela é mais utilizada. Trago aqui alguns exemplos, sendo o primeiro, nos data centers. Os data centers, eles são grandes consumidores de energia e a computação verde ela é fundamental para torná-los mais eficientes. Isso inclui o uso de um hardware de baixo consumo, sistemas de refrigeração otimizados e fontes de energias renováveis. Empresas como Google e Facebook, elas investem em tecnologias de refrigerações bem avançadas, como, por exemplo, o uso da água do mar para resfriar esses servidores, mas elas também investem em fontes de energias renováveis, como, por exemplo, os parques eólicos, como também os solares, para alimentar suas instalações. Já as empresas, como dito aqui no exemplo do Google e do Facebook, elas estão adotando as práticas de computação verde para reduzir sua pegada de carbono e economizar custos delas. Isso pode envolver desde a compra de equipamentos mais eficientes, a virtualização de servidores e a promoção do trabalho remoto.
Já no governo, o setor público ele também está implementando a computação verde em suas operações. Isso inclui a adoção de políticas de compras sustentáveis, a otimização da infraestrutura de TI e a promoção da conscientização sobre o tema. Desenvolvimento de software. Os desenvolvedores de software estão cada vez mais atentos à sustentabilidade, a otimização de código para reduzir o consumo de recursos do sistema, o desenvolvimento de aplicativos que incentivam o uso eficiente de energia e a criação de soluções para o monitoramento, mas como também a gestão do consumo energético, são exemplos de como a computação verde está presente no desenvolvimento de softwares. Os dispositivos eletrônicos. A Green Computing ela também está presente no design e na fabricação de dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, computadores, smartphones, tablets, entre outros. Isso inclui o uso de materiais reciclados, a redução do consumo da energia e a facilidade do reparo desses produtos. Trago aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a empresa holandesa Fairphone. Ela fabrica smartphones modulares e com foco na sustentabilidade, utilizando materiais reciclados e promovendo a fácil reparabilidade desses aparelhos. Já o motor Ecosia, ele é um buscador semelhante ao Google, que você faz ali sua pesquisa, por exemplo, o que é uma Green Computing, da mesma forma que o Google, e cada pesquisa que você faz ali dentro desse buscador, eles revertem num plantio de uma muda de árvore no mundo, não importa o país. Já o projeto Green 500, ele é um ranking que lista os supercomputadores mais eficientes em termos de energia, incentivando a inovação em hardware e software de alto desempenho. Com base em tudo isso que a gente viu na nossa apresentação, podemos resumir a Green Computing como uma abordagem essencial para um futuro sustentável no setor da TI, mas também no mundo todo. Ela minimiza o impacto ambiental através do uso consciente de recursos e da eficiência energética. Desde a fabricação até o descarte, a Green Computing ela promove práticas como a virtualização dos servidores, o uso de energias renováveis e a reciclagem de equipamentos. Ao adotar essa abordagem, empresas e indivíduos podem reduzir sua pegada de carbono e contribuir para um mundo mais verde e equilibrado. A Green Computing ela não é apenas uma tendência, mas uma necessidade urgente, que vocês acompanham aí todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta cada vez mais rápido, cada vez mais catastróficas. Então, a gente focar nesse tema, se preocupar com ele e tratar da forma adequada é muito importante, não só para as próximas gerações, mas como também para a nossa. Sendo assim, eu finalizo aqui o nosso trabalho.